Boa tarde a todos, né? Vamos falar sobre as repercussões de ontem, né? Da manifestação lá na Avenida Paulista, por todo o Brasil também, né? Teve as manifestações lá do 7 de setembro, que foi um sucesso, né? Ontem, um recorde lá na Avenida Paulista, e em Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília. Todas as capitais brasileiras celebraram essa data tão importante para a nossa democracia brasileira. A gente sabe que nós estamos vivendo um país onde a ditadura está imperando no Brasil, principalmente no judiciário, né? A gente sabe muito bem que nós estamos vivendo uma ditadura da toga. Teve os discursos aí ontem, né, do pastor Silas Malafaia, do governador Tarcísio, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e todos, né, discursaram, né, pedindo anistia já. A gente está pedindo anistia, a gente quer exatamente anistia, pedindo anistia. Esses presos do 8 de janeiro, que na minha opinião foi presos injustamente por um juiz que na minha opinião não tem que ser juiz, porque esse aí já é suspeito, né, porque na minha opinião ele não pode julgar essas pessoas, né, porque na minha opinião não tem como, né? O que ele fez é uma covardia. O que o Alexandre de Moraes fez é uma covardia com essas pessoas aí, com esses presos do 8 de janeiro. Espero que os Estados Unidos com certeza está vendo isso, né? Isso aí é a repercussão dos Estados Unidos. Todo mundo sabe muito bem disso, né? Que esse julgamento é uma farsa. Essas condenações dessas pessoas do Rio de Janeiro é uma farsa. E essa condenação do Bolsonaro também é uma farsa. Então, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos estão vendo tudo isso. Tá? E a grande mídia, claro, ignorando, como sempre, fazendo trabalho sujo. Ontem fizeram uma, um, um malabarismo lá, né? Dizendo que a manifestação da direita não teve tanta coisa ali, e o da esquerda lá, eles ficou passando pano. Do governo falou do fiasco que fez lá os desfiles lá do desgoverno em Brasília, que não teve ninguém lá, só um bando de gato pingado lá. É uma vergonha, né? A gente sabe que muito bem que o Brasil não é para amadores, né? Tem muitos desses pilantras lá, né? A gente sabe muito bem que nosso país é governado por criminosos, né? Muito bem, né? Quem colocou ele lá no poder, todo mundo sabe bem disso, né? E essa farsa aí do pseudo golpe, né? Desse pseudo juiz, na minha opinião, que não é juiz, aquele lá é um farsante, né? Todo mundo sabe muito bem quem é Alexandre de Moraes, né? Porque ele quer perseguir a direita, perseguir não só o presidente, como todos os apoiadores dele, os aliados dele também, condenar não só o Bolsonaro, mas com os ex, né? Agentes do presidente, né? Pessoal, comandantes lá das Forças Armadas, né? Isso é uma vergonha, absurdo o que eles estão fazendo. E com certeza o Trump não vai deixar barato e vai punir esses criminosos que estão dando um golpe no Brasil. A gente sabe que o golpe já deu, foi dado. E com certeza eles já querem condenar Bolsonaro. Mas, na minha opinião, se eles condenar Bolsonaro, a maioria vai ser sancionada pela Magnitsky, né? Cada um ministro que votar lá a favor da condenação vai receber a lei Magnitsky e eles vão ser sancionados pelo governo americano, pelo Departamento lá de Tesouro, né? O secretário também de Estado e também pelo Departamento de Tesouro americano. Então eles vão perder os vícios, já perdeu os vícios e vai perder justamente as contas bancárias nos Estados Unidos e não pode, né, fazer outra conta, senão eles vão sofrer sanções pesadas e eles têm que pagar por todos os crimes que eles cometeram aqui no Brasil. O brasileiro não quer mais canalhas como esses ministros do STF que cometeram crimes nos Estados Unidos, que são cúmplices do ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe muito bem disso. E eu vou falar a verdade, as manifestações de ontem foi um sucesso, foi um espetáculo. A maioria lá, mais de 1 milhão de pessoas lá na Paulista, né?
teve desfiles aqui lá no Anhembi, né, que o governador Tarcísio, junto com as outras autoridades, né, o prefeito Ricardo Nunes, que os dois esteve também lá na manifestação da Paulista, junto lá com a Michele, junto com o pastor Silvas, com os outros deputados da direita. Todos foram lá, discursou, defendendo a anistia. E nós defendemos a mesma bandeira, a anistia. Nós queremos anistia para essas pessoas que foram presas injustamente. A gente queremos anistia para pessoas que não cometeram nenhum crime, que foram julgadas num tribunal que não deveria ter sido julgado. Na minha opinião, se punir, quiser punir, pune, mas não pune justamente no Supremo, porque lá não tem como recorrer. A gente sabe muito bem. Esperamos que os nossos deputados e senadores pressionem aí o Hugo Mota, pressionem o Davi Alcolumbre para pautar anistia. Só essa solução para salvar o nosso país dessa ditadura da toga. Que vocês pautem anistia, que defende o povo brasileiro, livre desses criminosos corruptos que querem destruir o Brasil. Esperamos que vocês façam alguma coisa. Seu Hugo Mota, o seu Davi Alcolumbre, parem de ser covardes, parem de ser frouxos, ridículos. Paute anistia já, imediatamente. Esse é um recado para você, porque se vocês não pautar anistia, vocês vão ser sancionados também na lei Magnitsky. Eu já dou um recado para vocês. O Paulo Figueiredo falou, vocês têm que pautar anistia agora, por bem ou por mal. Vocês vão ter que pautar anistia, porque se não pautar anistia, vocês serão punidos por todos os crimes e vão ser cúmplices. Vocês virou cúmplices de Alexandre de Moraes. Quem manda em vocês é quem está mandando em vocês, Alexandre de Moraes, né? A gente sabe muito bem que o Alexandre de Moraes que está fazendo chantagem para não pautar anistia, né? Tá fazendo chantagem. E o desgoverno também tá fazendo chantagem para você não pautar, porque vocês querem viver do dinheiro sujo do povo. Vocês que quebram o país. Se acontecer alguma coisa com o nosso país, vocês vão pagar muito caro. Vocês vão pagar caríssimo por suas omissões aí. Por serem frouxos, covardes e omissos. Cúmplices desses bandidos que estão no poder. Desse tirano do Alexandre de Moraes. Desse ditadorzinho aí. Ou vocês tomem vergonha na cara. Você, Hugo Mota. Você, Davi Alcolumbre. Vocês tomem vergonha na cara e pauta a anistia aí. O povo brasileiro fez a sua parte. Que é, sim, fazer manifestação, fazer protesto, protestar contra esse desgoverno, protestar contra esse ministro aí, o Alexandre de Moraes, que fica perseguindo a direita, que quer perseguir o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o pastor Silas, né, que prendeu o Bolsonaro lá na casa dele, que agora quer condená-lo. Que democracia é essa? Perseguir a direita. Vocês só querem perseguir a direita. E aí depois o Barroso vem ficar com aquela fala do Barroso. Nós, com esse julgamento a gente vai acabar com os extremismos. Não vai acabar com os extremismos. De jeito nenhum vai acabar os extremismos. O extremismo não vai acabar. Não acabará. Se vocês não pautar anistia, não vai acabar os extremismos, vai aumentar ainda mais. O povo brasileiro vai parar o Brasil. Se vocês não pautar anistia e se vocês não pautar o impeachment do Moraes, nós vamos parar o Brasil. E se vocês condenar o Bolsonaro, nós vamos parar o Brasil. Nós estamos dando um recado para vocês do Congresso Nacional, de você, Hugo Mota, de você, Davi Alcolumbre. Para de cair na chantagem do Alexandre de Moraes e para de cair na chantagem do Lula. Paute anistia imediatamente. Chega de chantagem do Alexandre de Moraes. E pauta logo anistia. Nós vamos pressionar vocês do Congresso. Nós que colocamos vocês aí. Vocês são representantes do povo. Vocês têm que dar lealdade ao povo brasileiro. E não políticos. E não ministros do STF, que eles não são donos do Brasil.
Paute imediatamente anistia, seu Hugo Mota. Para de ser frouxo, bundão, bunda mole. E pauta anistia imediatamente. Esse é o recado que a gente vai dar para esses presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara dos Deputados. Paute anistia. Não fica deixando esses deputados de esquerda, esse líder de esquerda aí. A gente sabe aí, ó, você tem se envolvido muito com esse líder do PT, esse Lindenberg aí, Lindenberg Farias, né? Que vergonha, cara. Vocês têm que pautar imediatamente a anistia. O povo brasileiro fez a sua parte, que foram a manifestar pessoas de bem, da direita. Ontem foi um sucesso. Parabéns do Silas Malafaia. Parabéns os deputados aí, o Marcos Viciano, entendeu? Sócio Cavalcante, entendeu? E outros deputados da direita. Até o Gustavo Gaia. Teve a Bárbara do Te Atualizei. Tinha o Nicolas Ferreira, né? Lá em Minas. Tinha o Marcel Van Hatten lá no Rio Grande do Sul. Tinha no Paraná lá o advogado Jeffrey Tichini. Parabéns. O Mário Frias, parabéns. O Zé Trovão, parabéns para eles. E também teve também no exterior também, a manifestação também no exterior também. Os brasileiros também protestaram também fora, né? Nos Estados Unidos, né? Teve nos Estados Unidos, teve em Londres, na Inglaterra, teve na Espanha, lá em Madrid, Barcelona, teve na Alemanha, teve na França, em Paris, teve em todo o mundo. Fizeram justamente a comemoração, a manifestação do 7 de setembro, que foi um sucesso. Agora da esquerda a gente faz que foi um fracasso. A grande mídia quebrou a cara, né? Agora vem lá o pessoal, cadê os pesquisadores da USP, que tá dizendo, quem levou bastante gente, né? Eles colocou que da direita foi 12 mil pessoas, né? Uma piada. E a esquerda só foi 6 mil pessoas. Meu Deus do céu. Cara, eles são tão ridículos. Eles não conseguem fazer, cara. Os caras aí, meu... Essas pessoas aí, os caras do Instituto de Pesquisa, não sabem nem quantas pessoas... Eles não conseguem calcular quantas pessoas que foram numa manifestação, cara. É vergonhoso, cara. Eles são ridículos. São patéticos. Essa imprensa é ridícula. É manipulada, comprada. E é por isso que eles querem regulamentar as redes sociais, porque sabe que a força da rede social, porque a grande mídia perdeu o monopólio da informação. Por isso que eles querem censurar a rede social, para ter voltar o monopólio da informação, para poder enganar o povo. Por isso que eles estão desesperados, né? Eles sabem que perderam, né? Eles perderam, né? A mamata, né? De enganar o povo, a Rede Globo, principalmente a Rede Globo. Por isso que a grande mídia tá desesperada. Tá correndo, tá totalmente... E por isso que os líderes de esquerda aí, né? A Gleisi Hoffmann, né? O Lindenberg, o Boulos, que... Cadê Boulos? Cadê essa manifestação? Foi um sucesso seu? Não conseguiu nem colocar nem meia dúzia de gato pingado. Só os militantes da CUT, do GT lá, né? Da MST, né? Da UMES, da UNE. Só os esquerdistas, só os pão com mortadela. Só com os pão com mortadela. Não foram ninguém lá. Passaram maior mico, maior vergonha. Não tem que falar nada de vocês, né? Vocês são patéticos, patéticos, patéticos. Vocês só passam vergonha. Vocês perderam o apoio popular. Vocês perderam. Acabou para vocês. Em 2026 nós vamos tirar vocês, nós vamos dar um churra nas urnas, vamos derrubar vocês lá. Nós vamos tirar esses criminosos que estão aí. Nós vamos botar pessoas de bem em 2026. E nós vamos trazer de volta o Jair Messias Bolsonaro, que será o nosso presidente de 2026. Se ele for condenado, nós vamos conseguir pressionar o Mota e Davi Alcolumbre e pautar a anistia. E se Alexandre de Moraes fizer isso aí, nós vamos pedir aos Estados Unidos que paute mais sanções Magnitsky,
que pressiona as famílias dos ministros do STF. Acabou para vocês. Acabou para vocês. Não tem que falar mais nada. Agora vamos falar uma coisa tão triste. Cara, com todo respeito a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, ex-primeira-dama, cara. Ela tá sofrendo demais essa perseguição. Agora, o que aquele desgraçado, aquele maconheiro, vagabundo, bandido, amiguinho de Lula, aquele aquele lá, o jornalista lá da UOL, né? Que vagabundo lá, bandido, que é dois bandidos, que é o amiguinho do Lula, né? O vagabundo, traficante, maconheiro, cheirador de pó, cocaína, cheirador de cocaína, aquela merda, aquela praga imunda do Juca Kfouri. Cara, esse cara é nojento, asqueroso, podre. Cara, ele debochou do choro da Michele. Desumano, esse cara é asqueroso, é um ser diabólico. Esse cara é um ser diabólico. Um bandido, um cretino, um vagabundo, um bandido. Cara, é um canalha, um desgraçado esse Juca Kfouri. Não é só ele não. Aquela cobra imunda da Mili Lacombe. Aquela vagabunda da Mili Lacombe, aquela feminista desgraçada, aquela piranha, biscate, aquela que xingou o Rogério Ceni, né? Aquela que cometeu um crime com o Rogério Ceni. Não esqueci disso não. Aquela nojenta lá, aquela fedorenta lá da Mili Lacombe. Todos esses militantes de esquerda, né? Nem se fala, né? E só tem lixo. A Globo só tem lixo. A UOL tem lixo. Só tem bosta lá. Só tem carniça. Esquerdista é tudo porqueira. Tudo lixo. Tem que falar mais nada, cara. Tem que falar mais nada. Nem vou falar nada desses bosta aí que a gente sabe muito bem. Só tem tranqueira nesse jornalismo aí esportivo. Só tem lixo, tranqueira. Agora, humilhar a Michele Bolsonaro, isso é inadmissível. E toda força e toda solidariedade à família do Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Covardia desses lixos, desses desgraçados. Vocês vão pagar na eternidade, seus malditos. Raça de víboras. Raça de víboras. Malditos. Vocês vão cair por terra. Vocês vão pagar por todos os crimes. Por todos os crimes. Por todas as insanidades de vocês. Por todos os insultos que vocês estão fazendo. Porque vocês são um lambe-saco desse bandido, desse ladrão, desse corrupto, desse condenado aí. Que vocês ficam passando pano aí. Não tem que falar nada de vocês. Que vergonha, cara. Que vergonha. Como é isso no meu país? Tem lixo, só tem lixo de jornalista. Não tem jornalista, só tem tranqueira. Não é jornalista. É militante, é blogueiro. Já não basta, é o Juca Kfouri, é Casagrande, é José Trajano, é o Mauro César Pereira, bosta, lixo. Tem mesmo que o Arnaldo Tironi, né, o Eduardo e o, né, o Arnaldo Ribeiro e o Tironi, né? Eduardo Tironi, né? Só tem tranqueira. O UOL só tem lixo lá. Porqueira. E tem as feministas lá, as fedorentas lá. Aquelas ratazanas lá. Aquelas ratazanas do UOL. Né? Já não basta essa ratazana da Mili Lacombe. Nojenta, fedida, nojenta. Carniceira, essa podre. Essa ratazana aí da Mili Lacombe. Não tem que falar nada dessa bosta. A gente sabe muito bem, né? Como é que é a militância. O jornalismo do Brasil também. O Fantástico também. O Fantástico, mais uma vez, a gente sabe que o Fantástico lá só tem esquerdistas declarados. Não tem que falar nada, né? Desses jornalistas da Globo Lixo, né? Tem aquela lá, né? Aquela Maju lá, né? A Majuju, né? E tem aquela nojenta da Poliana Cabrita, né? A Cabrita lá. Não tem que falar mais nada, né? Sabe que não tem jornalismo, só tem esquerdista, bandido, vagabundo. Não tem que falar nada, né?
E não vou falar da lacração, né, da Globo, né? Não vou falar dos militantezinhos da Globo, né? Que agora ganharam um canal de streaming para competir com a Cazé TV, né? A GE TV. Olha como é que a Globo é tão invejosa que ela quer achar que ela pode ganhar do outro, né? Apesar da Cazé TV só tem lixo esquerdista, infelizmente, né? Que o jornalismo esportivo virou uma militância totalmente de esquerda, né? E a Globo, a GE quis fazer uma cópia lá para fazer um canal lá para poder competir com a Cazé TV. É impressionante, cara. Nos falam que o nosso jornalismo não existe. O jornalismo acabou. Não existe jornalismo, existe uma militância. Tanto no lado político e esportivo. Cara, é ridículo. Sabe que a esquerda, ela dominou todo, né? Principalmente as universidades, as instituições, o jornalismo, as igrejas também, né? Muitas religiões ali. Em tudo, ela dominou tudo. O marxismo cultural, é o verdadeiro marxismo cultural. Essa infiltração nas instituições. É isso que a esquerda, quando estão no poder, eles têm que infiltrar em todas as instituições. O crime organizado se infiltra no PCC, no Comando Vermelho. A gente sabe muito bem, né? E hoje, uma notícia boa, né? Aquela lá, a integrante lá do PCC, a esposa de um traficante do PCC, ela foi capturada lá pela polícia civil e pela batalhão, né, da Rota. Belo trabalho aí do secretário de Segurança Pública aí, o capitão Derrite, com o governador Tarcísio, que capturou aquela que foi recebida pelo Lula lá na favela do Moinho e foi hoje presa pela polícia, pelo batalhão da Rota. Parabéns, cara, parabéns governo do estado de São Paulo, que tá prendendo criminosos, bandidos, traficantes, e logo logo o crime organizado vai ser criminalizado aqui. E vamos capturar esses lixos que estão aí. Pra cima deles, Tarcísio. Parabéns. E aí, eu tô vendo aí o Lindenberg, né, os deputados do PT, o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes. Olha o que o Gilmar Mendes falando, que aqui no Brasil não tem ditadura de toga e defende o Alexandre de Moraes. Claro, né? Gilmar Mendes, aquele que solta bandidos, aquele que solta os verdadeiros parceiros do crime, aquele que, né, que faz delação aí com os verdadeiros corruptos que estão aí, aquele que quis destruir a Lava Jato. É aquele cara que destruiu a Lava Jato. Que legal, né? Que legal, né? Bacana. Muito bom, muito bom. Entendeu? É isso aí. Isso é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Não vou falar mais nada, vamos encerrar o vídeo. Um abraço a todos. E amanhã vamos contar mais.